A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, tem como título: Batismo no Espírito Santo e imposição de mãos. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Queridos, passando-se aproximadamente ali 25 anos do primeiro Pentecostes, o vento glorioso que soprou em Jerusalém sopra também em Éfeso, com a chegada ali de Paulo em sua terceira viagem missionária. Ali ele impõe as mãos ali sobre alguns discípulos e o Pentecoste repete-se. Como está escrito, impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Em Éfeso, queridos, como se pode observar no texto que lemos, os discípulos foram batizados aí com o Espírito Santo através da imposição das mãos do apóstolo Paulo. Uma prática ali que se tornou comum no Novo Testamento e constitui aí um princípio bíblico. O apóstolo Paulo orou solenemente para que Deus desse a esses discípulos o batismo com o Espírito Santo. É o que significa, queridos, a expressão impondo-lhes Paulo as mãos. É um gesto que os patriarcas usavam para abençoar e, sobretudo, para transmitir a grande custódia da promessa, como vemos lá em Gênesis 48, versículo 14. Sendo o Espírito aí a grande promessa do Novo Testamento, os apóstolos os transmitiam pela imposição de mãos. Ao ensinar ali sobre o Espírito Santo aos Efésios, o apóstolo Paulo não desfez a mensagem de João Batista e nem a mensagem de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou ali o Cristo profetizado por João exatamente como o havia de vir. A seguir, então, o apóstolo Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais ali recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então ele ora por eles e impõe ali as mãos sobre as suas cabeças, e o Espírito Santo derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Iniciou-se ali um grande avivamento na igreja de Éfeso. E essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, queridos, nós precisamos aí resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo nos dias de hoje. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.